As paz a todos, que Deus abençoe a todos que estão vendo esse vídeo, em nome de Jesus. E bom dia, né? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquei encarregado essa semana de trazer uma das devocionais. E vamos lá. A devocional ela tá em Josué, capítulo 7, versículo 1. Eu vou ler alguns versículos e depois eu faço um comentário com vocês para que eu consiga explicar também, porque só ler é complicado, tem que ter uma explicação. Mas vamos lá. Josué, capítulo 7, versículo 1. Depois do 1 a gente vai para o 18, se eu não me engano. Isso, 18. 18. Vamos lá? Entretanto, os filhos de Israel cometeram uma transgressão na coisa amaldiçoada, pois Acã, o filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas amaldiçoadas. E a ira do Senhor foi acesa contra os filhos de Israel. Versículo 18. E ele trouxe à sua casa homem por homem, e Acã, filho de Carmim, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, foi apanhado. E Josué disse a Acã: Filho meu, eu te rogo, da glória do Senhor Deus de Israel, faz uma confissão a ele, e me diga agora o que fizestes. Não o esconda de mim. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu tenho que explicar para vocês o contexto primeiro. É da minha obrigação explicar para vocês o contexto que essa palavra falou comigo. Mas eu quero deixar bem explícito para vocês. Josué capítulo 7 tem algumas versões que você pode pegar e você pode falar. Tipo, o que aconteceu, que eu vou comentar, e pode ir para outros lados, se você tiver essa compreensão. Como eu quero falar sobre, ou melhor, Deus falou comigo sobre Acã, eu não vou ir por outros lados, eu não vou me estender a outros lados. Quero explicar o porquê e eu vou falar como que Deus falou ao meu coração sobre Acã. Então, eu vou explicar para vocês o contexto. Primeiro, Josué vem no capítulo 6 de uma guerra em Jericó. Deus dá a ordem a Josué e não vou me prolongar nessa parte. Mas se você quiser entender mais sobre o assunto, pause o vídeo, dá um pulinho lá, que vai ser edificador para você aprender mais. Se você tiver um tempinho, é claro. E Josué, no capítulo 7, começa dizendo que Deus tinha se levantado à ira, porque uma pessoa tinha desobedecido a ordem direta de Deus a todo o povo. Não foi uma ordem parcelada. Foi a ordem direta ao povo, para que o povo não pequeis. E qual foi a ordem, Josué? Melhor explicando, né? A ordem foi: não pegueis as coisas amaldiçoadas de Jericó. Era essa a ordem
de Deus para o povo. Josué pega prata e ouro, se você ler, e santifica a Deus. As coisas eram amaldiçoadas, entendam bem, porque quem for ler vai entender a base. Mas Josué pecou pegando a prata e o ouro. Não, antes que Josué amaldiçoasse Jericó, Josué diz: prata e ouro daremos ao Senhor. Então, antes de tudo, qualquer prata e qualquer ouro que seria ali dos templos que tinham naquela cidade ou das casas, eram pegas, aquelas pratas e aqueles ouros, e dado ao templo de Deus. Toda a honra e toda a glória para Deus. Josué fez isso. Mas eu não vou, como eu disse para vocês, tem caminhos e é complicado. Você conhecer um pouquinho, você vai querer explicar demais. Então você tem que ir rápido e centrado no que você tem de falar. Mas a palavra para mim, no meu coração, falou muito sobre Acã. E Acã, ele recebeu a ordem de Deus por Josué. Não só Acã, mas todo a Israel, ou toda o Israel, os filhos de Israel. Foi dada a ordem de Deus. E Acã, ele conhece o contexto e ele sabe que Deus era com Josué e recebe a ordem de Josué. Recebendo a ordem de Josué, Josué vai a uma batalha em Ai, perde, com poucos homens, não foi com todos. Lendo o capítulo 7, vocês vão ver assim. E Josué se dispõe a ir falar com Deus. Poxa, perdi, já ganhei de gente tão numerosa e perdi para um povinho tão pequeno, porque Ai era pequeno, não tinha tanta força, mas era pequeno. E Deus fala com Josué para chamar cada homem de tribo. Cada chefe da tribo era 12 tribos. Cada homem de cada tribo. Então vamos supor, se tinha 700, você chamaria 700 os homens. E Josué faz isso. Né? Diligentemente Josué faz isso. E chega até Acã. Chegando em Acã, Josué faz a pergunta a Acã. Acã, na presença de Deus, fale a verdade. Fale toda a verdade. E Acã confessa o que tinha feito. Mas o interessante, meus irmãos, que fica no meu coração, Deus me chama a atenção, é que o cuidado que a gente tem com os nossos olhos, com as nossas cobiças, são poucos demais. Devemos ser mais diligentes com os mandamentos de Deus, mas também nos estruturarmos o suficiente para entendermos que estamos em uma guerra. Primeira guerra é entre a carne e o espírito. E a segunda é espírito contra espírito. Josué, como assim? A palavra de Deus vai dizer eis que a carne e o espírito guerreiam sem cessar. A sua carne tem desejo e o seu espírito também. Porém, a sua carne deseja o pecado e o seu espírito deseja a presença de Deus. Paulo diz isso. Mas Acã vai relatar a Josué que ele pegou algumas armaduras babilônicas e
algumas pratas de Jericó. E aquelas coisas eram amaldiçoadas. Mas Josué, no que foi o contexto que Deus mais falou com você? Foi que Acã, ele não mentiu na presença de Deus. Ele contou a verdade. E ele contou, e eu acredito que foi totalmente o sentimento que Acã tinha naquele exato momento. Qual o sentimento, Josué? Que ele diz a Josué, né? Josué é o servo do Senhor, aqui, no contexto bíblico. Ele diz que aquelas coisas eram seduzentes aos seus olhos. Acã vai na presença de Deus e diz: Josué, essas coisas são seduzentes para mim. As coisas amaldiçoadas. Gente, Acã sabia que era amaldiçoado. Acã tinha a ordem de Deus direta: não pegue, não faça. E Acã sabia que aquelas coisas eram amaldiçoadas. E Deus falou ao meu coração sobre isso. O povo, primeiro, para que vocês entendam de certa forma e melhor, o povo, antes de ir batalhar em Jericó, o povo se santificou. O povo se santificou. O povo procurou a face de Deus, procurou força em Deus. Mas o povo estava estruturado com a armadura de Deus, com a presença de Deus, com a arca de Deus. Mas Acã, infelizmente, ele peca por ele se deixar. E aí que tá. Acã sabia, mas o que acontece com Acã? Acã ele deixou se levar pela sedução. Pera, Josué, então você está querendo dizer para mim que a sedução é muito forte? Pela sedução, Eva caiu. A serpente persuadiu Eva ao ponto de que Eva foi seduzida pela serpente. Que eu venho dizer para vocês hoje com essa palavra: cuidado com as seduções. Peça em oração, ore ao Senhor, peça em oração que o Senhor proteja o seu coração, que afaste de você a sedução ou que te dê autocontrole, como os frutos, ou melhor, fruto, né, do Espírito. A sedução para Acã, né, me perdoem, Acã, foi que o povo entrou em desespero. Josué se prostrou ao Senhor. Josué perdeu homens, e homens possivelmente, homens guerreiros valentes. E Acã foi apedrejado e ele foi queimado. O pecado fez consequências de ações desastrosas. E eu faço a pergunta hoje. Acã revela que ele foi seduzido pelas coisas amaldiçoadas. Eu faço essa pergunta para você. Será que não trago a devocional do João Vitor e a do Samuelzinho? A do João Vitor é o quarto e a consulta com Deus. E a do Samuel é a santificação. Não dá para ter nas duas mãos eu só me santificar se não tem uma consulta, ou eu só consultar sem eu me santificar. Há um equilíbrio para que a
para que haja êxito, para que haja um acerto. Paulo, nas suas cartas, vai dizer o seguinte: o mal que eu quero fazer, esse eu não faço. Não, pera. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu quero fazer, esse sim acabo cometendo. E essa palavra para mim é o seguinte: o que Deus tinha falado ao meu coração, o que Deus tem falado ao meu coração é o seguinte: a sedução é uma das armas do inimigo, para mim e para sua vida. Efésios 6:6 diz: revista-se da armadura do Senhor. Tiago capítulo 4, versículo 7 ou 9, se eu não me engano, diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e o diabo fugirá de vós. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Tome cuidado com as seduções, o que é muito belo aos seus olhos. Cuide do teu coração, que dele sairá as saídas da vida. Dele procederá as saídas da vida. Deixo essa devocional para vocês. Acã sofreu, mas quem estava ao redor de Acã também sofreu. O povo de Israel sofreu. Josué, pela primeira vez, conheceu o sabor da derrota, por infelizmente, que desobedeceu a ordem direta de Deus. Que pedimos em nossa oração que Deus nos proteja, não somente os nossos corações, não somente as nossas mentes, mas todo o nosso corpo. Que nós se vestimos totalmente e completamente da armadura de Deus. Que podemos ter um verdadeiro equilíbrio entre santificação e consulta a Deus. Que podemos exercer o papel de profeta, mas também de amigo. Ser homem de Deus, mas também ser servo. E servo consulta, servo pede. Ser filho ou ser servo, você tem que ser os dois. E não é um maior que o outro. É eu ser filho pela graça e ser servo pelo meu coração. Um dos espíritos de Deus é o temor, e é aí que começa a sabedoria. Que você tenha mais temor na palavra e na presença de Deus. Não só você, mas todos nós, na verdade. Toda a igreja batista, temos mais temor ao Espírito Santo de Deus. Conheceis a palavra do Senhor, para que não pequeis, não contra a terra, mas sim contra o Senhor. Que você fique com essa devocional. Tomara que falou o seu coração, que ela venha de bom agrado ao seu coração, mas que ela seja alimento para o teu espírito. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e que Deus te abençoe. Amém? Fique com Deus. Até.